Vocês conhecem aquela sensação de quando alguém mostra algo pra gente e você fica tipo, uou, como foi que eu vivi tanto tempo sem isso aqui? Pois é, essa foi a minha reação quando eu descobri os aceleradores biológicos. Se você é aquarista iniciante e ouviu nossos 2 últimos episódios, deve estar pensando, que trampo, meu irmão! Essa semana eu estava comentando em uma rede social sobre alguns critérios para cuidados com peixe beta e tudo mais, e uma pessoa disse: diz isto, não sabia que era preciso fazer uma graduação para ter um aquário. Eu fiquei feliz e triste com esse comentário. Feliz porque a pessoa entendeu que não dá para ter sucesso no hobby sem estudar. Triste, pois, apesar do conhecimento ser necessário, não existe nada que não seja capaz de se aprender. Basta uma boa fonte de informação e espírito curioso. E é claro, vai muito bem, uma mãozinha da ciência. Eu tô contente de trazer para vocês o último episódio programado sobre o tema ciclagem. Hoje vamos falar sobre aceleradores biológicos, o que são, para que servem e como devem ser usados. Todas as informações que você precisa. Você já ouviu falar da Aurelo? A Aurelo é a única plataforma que paga os criadores de conteúdo por play. Nos ouvindo por lá, você ajuda o nosso projeto a se manter e crescer. Se você estiver nos ouvindo por qualquer outra plataforma, se puder, pause o episódio e nos ouça pela Aurelo. Os valores que o podcast recebe por lá financiam a pesquisa, produção e promoção do projeto. Você não precisa desembolsar nada e já vai ajudar a gente. Recado dado? Bora zarpar! Como esse podcast também é utilidade pública, vamos ao final do episódio disponibilizar uma ferramenta que vai te fazer economizar um rio de dinheiro, facilitando a sua percepção sobre o custo-benefício dos aceleradores biológicos. O episódio de hoje será um pouco diferente. A nossa linha editorial não costuma incluir sugestões de marcas ou produtos. Nós não recebemos nenhum patrocínio de nenhuma marca. Porém, em se tratando desse tipo de produto, vamos precisar fazer uma exceção. Eu separei 5 combinações de produtos baseados na relação custo-benefício, assumindo como verdades as informações dos fabricantes. Isto é, serão indicações sem base empírica própria. Ao final, eu vou comentar da minha própria experiência com os aceleradores que eu já utilizei, vou fazer recomendações com base na minha experiência. Desse modo, você ouvinte terá 2 bases comparativas. A primeira é a relação de custo-benefício, a outra é o relato de um aquarista como você. Eu quero muito que você que está ouvindo e já utilizou aceleradores, faça como o nosso ouvinte Jefferson, que lá no nosso perfil do Instagram deixou uma contribuição muito bacana e que traremos para esse episódio. Valeu, Jeff! Deixe seus comentários, participe. Esse podcast é feito para vocês. O que são, afinal, os aceleradores biológicos? Você pode pensar nos aceleradores biológicos como uma carga viva. Eles nada mais são do que centenas de milhares de bactérias incubadas em um potinho. Elas permanecem ali, em estado ativo ou inativo, mergulhadas em nutrientes que as permitem viver até você adicioná-las no aquário. Veremos adiante como elas são apresentadas ao comércio. A variedade de apresentações é enorme, porém o produto é basicamente sempre o mesmo. Bactérias nitrificantes, bactérias nitrificadoras e, em alguns casos, bactérias coadjuvantes. Alguns produtos garantem que é possível adicionar peixes no mesmo dia em que se monta o aquário usando os aceleradores. Opinião minha? Não confio. Eu confio sim que o peixe vai sobreviver. Mas a ciclagem é um sistema que se implanta e é mais seguro esperar um pouco mais antes de arriscar a vida do seu animal. A minha avó já me dizia que o seguro morreu de velho. Porém, certamente, com a utilização correta do acelerador, você vai conseguir promover o ciclo do nitrogênio e garantir que ele se estabeleça de forma consistente no seu sistema em torno aí de 15 dias, mais ou menos. Por se tratar de um produto vivo,
As alterações na sua qualidade dependem mais gravemente do armazenamento que você dá do que os outros produtos que são químicos ou ração. E também depende da solução biológica que mantém as bactérias vivas dentro do frasco. Aí você pergunta, Marujo, como funciona um acelerador biológico? Pense na adição de aceleradores biológicos no aquário em processo de ciclagem como um processo de imigração. Você está trazendo a mão de obra bacteriológica de outro sistema para o seu, para que ela possa trabalhar nele e desenvolver o ciclo do nitrogênio em menos tempo. É mais rápido você começar uma sociedade agregando indivíduos de outras sociedades do que esperando as várias gerações originais do seu sistema se reproduzirem a ponto de povoar suas mídias. A partir do momento que você adiciona essa enorme quantidade de bactérias incubadas no seu aquário, elas vão começar a se fixar nas mídias disponíveis. Aí vai um adendo importante. Não adianta gastar dinheiro com acelerador se você não tem um filtro preparado para ser colonizado. Eu devo começar a falar de filtro com vocês nas próximas semanas. Eu estou me dedicando muito, principalmente na pesquisa sobre a filtragem biológica. Eu quero que vocês tenham o máximo de sucesso possível com os recursos necessários. Para mim, é um valor desse canal não indicar formas de você gastar dinheiro desnecessariamente. Então você quer ser o Lewis Hamilton dos aquários, né? Vamos analisar uma lista com 5 indicações de acelerador biológico. Para comentar a relação de custo-benefício, gabaritamos nossos cálculos para um aquário de 100 litros, utilizando água de torneira com pH 7.2 e dureza em carbonatos na casa dos 3 kH, sem iluminação, ciclando pelo método da adição de amônia. Se você não sabe do que eu estou falando, pause o episódio agora e escute o nosso show da semana passada, que você vai sair manjando do Paranauê. Se houver alguma exceção a esse padrão, a gente comenta. Bora lá? Siachem. Essa é uma das marcas mais famosas de produtos para aquário. Na minha opinião, é uma das mais salgadas também. Por ser uma empresa norte-americana, acho as instruções de uso dos seus produtos um tanto complicadas para quem está iniciando. Um dos motivos é que, apesar de ter instruções em português, nos Estados Unidos eles usam um sistema volumétrico diferente do nosso, o que pode dificultar cálculos de dosagem, principalmente para tanques pequenos. Uma ajuda da matemática básica vai bem. Apesar das ressalvas, é uma marca com bastante variedade de produtos, fácil de se encontrar nas casas do ramo. A variedade é algo que nem sempre ajuda quem está começando, por isso esse podcast existe. Os aceleradores biológicos da Siachem são 2 e trabalham em conjunto. O Stability é o primeiro a ser utilizado e é composto por cepas. A empresa promete que rapidamente ele estabelece a população do filtro biológico. Um dado interessante que a empresa diz a respeito desse produto é que, segundo ela, abre aspas, as bactérias usadas em produtos concorrentes são inerentemente instáveis. As condições necessárias para o seu crescimento e desenvolvimento caem em uma faixa muito estreita de temperaturas, pH, cargas orgânicas, etc. Quando qualquer um desses parâmetros não está estritamente dentro da faixa adequada, a cultura bacteriana rapidamente se quebra e morre. Stability não é limitado dessa forma. As condições necessárias para o crescimento das cepas de bactérias Stabilities abrangem uma gama muito ampla. Quando outras bactérias começam a morrer, geralmente por altas cargas orgânicas causadas pela morte não detectada de algum organismo, Stability simplesmente se torna mais eficaz. Bom, ousado? É. Verdade? Não sei. Só testando para saber. Se você já usou o Siachem Stability, comente nas nossas redes como foi a sua experiência. Eu estou muito curioso para saber a opinião de quem já testou esse produto. O segundo produto da Siachem é o Pristine. Segundo a fabricante, esse produto faz a gestão de resíduos orgânicos naturais. Elimina de forma rápida e segura lodo e detritos
bem como ajuda a aumentar a clareza da água. Segundo a empresa, Pristine usa bioaumento, um método não químico e natural para melhorar a qualidade da água. Ele fornece bactérias que decompõem o excesso de alimentos, resíduos e detritos em sistemas de água doce marinhos. Também reduzirá o excesso de nutrientes, por exemplo, amônia, nitratos, nitritos, que podem alimentar o crescimento de organismos incômodos e causadores de doenças. Pristine aumenta a clareza da água e promove uma saúde geral melhor para o ambiente aquático. As espécies de bactérias em Pristine são uma mistura viva desenvolvida especificamente para a resistência e sua capacidade de se adaptar a uma ampla variedade de condições naturais. Elas prosperam em água doce ou salgada e podem utilizar uma ampla variedade de compostos orgânicos, incluindo gorduras, que podem causar filmes desagradáveis. Acho que aqui o fabricante está se referindo ao biofilme, que é aquela camadinha de gordura que às vezes fica na água dos aquários. Ao contrário das bactérias nitrificantes tradicionais, esta mistura bacteriana pode se adaptar a ambientes hostis ou com pouco oxigênio e continuar a se multiplicar e melhorar as condições da água. Biopolímeros produzidos por colônias bacterianas estabelecidas retêm partículas e aumentam a transparência da água. Basicamente, o Stability estabelece a ciclagem e o Pristine dá uma mão na decomposição de matéria orgânica que dá sustentação para essa ciclagem se manter, né? Para ciclar o nosso aquário hipotético, 100 litros por 30 dias, que é a média que a gente estabeleceu aqui, nós iríamos usar um total do Stability, 12,5 ml no primeiro dia, certo? Do segundo dia em diante e por mais 7 dias consecutivos, ou seja, por 8 dias, né? 12,5 ml no primeiro dia e depois mais 7 dias aplicando 6,25 ml todo dia. A gente ia gastar aproximadamente 60 ml aí do produto. Isso significa que para um aquário de 100 litros, você precisaria de apenas uma embalagem de 100 ml. Para aquários menores, você precisaria de uma embalagem de 50 ml. No nosso caso, é interessante a de 100 ml porque a gente pode acrescentar doses do produto quando formos aos poucos introduzindo as espécies. Então, esse produtinho que sobra, você vai colocando conforme for adicionando os peixes no aquário, depois que a ciclagem se estabeleceu, e isso pode ser benéfico para o seu sistema. Na Amazon, eu encontrei o Stability 100 ml por R$ 49,90. Isso significa que cada ml do produto custa 50 centavos. Ou seja, para o nosso aquário de 100 litros, gastaríamos R$ 30, né, o que seria o equivalente a R$ 30 desses R$ 49,90 para poder realizar a ciclagem com esse produto. Com o Pristine, que também vamos utilizar em conjunto com o Stability para poder fazer essa ciclagem com os produtos da Sicam, vamos usar também 12,5 ml no primeiro dia. Semanalmente, aplicaríamos 6,25 ml todo dia. Aqui vou fazer o cálculo considerando que vamos usar o produto o mesmo tempo que vamos utilizar o Stability. Então a gente vai usar o Pristine da mesma forma que a gente vai utilizar o Stability, pela mesma quantidade de tempo. Porém, você pode continuar a utilizar o produto, o Pristine, semanalmente, principalmente quando após a ciclagem você realizar a limpeza do filtro. Quando a gente limpa o filtro, a gente perde uma boa quantidade de bactéria. Então, essa reposição do Pristine pode ser benéfica, né? O consumo total dá aproximadamente 60 ml também. Isso significa que a embalagem de 100 ml também é a melhor para a gente nesse caso. Ela vai servir para ciclar e ainda vai me restar pelo menos aí umas 6 doses de reforço por ciclagem. Na Amazon, eu encontrei o Pristine 100 ml por R$ 55,19. Isso significa que cada ml do produto nos custa aí 55 centavos. Como iremos gastar necessariamente, o custo do produto fica em aproximadamente R$ 35. No total, pessoal, ciclando o aquário com os produtos da Sicam, gastaríamos para uma semana de ciclagem R$ 65. Lembrando que ainda sobra produto
para futuras aplicações. Então considera, galera, que a gente utilizou o produto da Sikem por uma semana, certo? Para ciclar o aquário. Se eu sobrar produto, eu vou utilizar esse resto de produto para continuar esse processo até os produtos acabarem. O produto acabou, a ciclagem está finalizada, né? Teoricamente. Aí o que vai dizer mesmo, se você vai ter que comprar de novo o produto, ou se já tá bom, vão ser os testes de amônia e de nitrito que precisam estar zerados. Inclusive eu queria aproveitar, tinha esquecido de falar no começo, fazer uma errata. No episódio da semana passada, eu me referi várias vezes a nitrato, quando eu estava comentando sobre a ciclagem com amônia. Foi um erro, pessoal. O que eu queria dizer nitrito e acabei falando nitrato, né? Então são os índices de nitritos e de amônia que precisam estar zerados, e quando eles ficam zerados, ambos, eles indicam que o processo de ciclagem já terminou, ou seja, se estabeleceu. Ocean Tech. A ciclagem com os produtos da Ocean Tech pode ser feita com 3 itens da linha. Indicamos começar com o Startup. Se quiser fazer melhor, pode utilizar o Overnight em conjunto com o Ocean Blend. O Startup, segundo informações da empresa, é um consórcio de bactérias nitrificantes vivas. Eu acho tão engraçado, precisar um parênteses, perdão. Eu acho engraçado quando eu encontro essas palavras que são usadas num contexto e em outro, né? Consórcio, eu sempre vi consórcio de carro, de moto, mas eu nunca tinha visto consórcio de bactérias, né? Enfim. Então, segundo as informações da empresa, o Startup é um consórcio de bactérias nitrificantes vivas. Então veja bem, ele não tá, as bactérias nesse acelerador, elas não estão inativas ou assim inativadas, elas estão vivas, né? Isso é o que a empresa diz. Então são as nitrosomonas, nitrobacter, nitrospira, de extrema eficácia na ciclagem de aquários novos. A empresa diz que, ao ser introduzido no sistema, suas colônias de bactérias nitrificantes atuam direta e imediatamente no ciclo do nitrogênio, consumindo a amônia ou nitrito e evitando assim os picos desses compostos tóxicos em aquários recentemente montados. A alta taxa de reprodução das bactérias presentes no OT Startup, né, que é a forma menor da nomenclatura, né, para não ter que falar Ocean Tech Startup toda vez, eles chamaram de OT Startup. E seu elevado metabolismo permitem a imediata introdução de animais ao aquário desde o primeiro dia. A Ocean Tech ousada em colocar isso na descrição do produto. Eu já comentei com vocês que eu não me sinto seguro para fazer isso, mesmo com o fabricante dizendo que dá para fazer, tá? O OT Startup também pode ser usado após trocas parciais de água, antes ou depois da introdução de novos animais, ou sempre após algum tratamento medicamentoso para reforçar a filtragem biológica. Isso é muito interessante eles colocarem. A gente vai ter um episódio aqui sobre aquário hospital, aquário quarentena, mas não é interessante você fazer nenhum tratamento medicamentoso para algum peixe seu que está doente ou tudo mais, direto no seu aquário principal. Porque isso pode e vai afetar a mídia biológica, vai afetar a vida biológica do seu aquário, né? Mas isso é assunto para outro episódio. O produto é apresentado em embalagens de 50 ml, 120 ml, 250 ml e 500 ml. Para o nosso aquário de 100 litros, vamos utilizar da seguinte forma. A gente vai adicionar 20 ml no primeiro dia e 10 ml de 48 em 48 horas por 14 dias. Complicado, né? Vamos facilitar então. 14 dias tem 336 horas. Isso significa que nesse período você fará 7 aplicações. Aplica em um dia, no outro não, aplica no próximo, no outro não. Melhorou, né? Um detalhe. A fabricante informa que, para melhores resultados em aquários novos, recomenda-se a dosagem em sistemas que estejam com temperatura estável, entre 23 graus a 30 graus Celsius e pH entre 7,2 e 8, fazendo a correção necessária após período de 4 dias. Então, ó, só para a gente comparar, lá os produtos da Siachem, ela diz que
que você não precisava se preocupar tanto, pelo menos foi o que eu entendi, você não precisa se preocupar tanto com o parâmetro muito cravadinho, porque as bactérias deles dão conta. Aqui a da Ocean Tech já está te dando um toque, olha, se você quiser que o negócio funcione, crava aí esses parâmetros para o negócio dar bom, né? Na Amazon, eu encontrei o OT Startup por R$ 38 na embalagem de 120 ml, o que nos leva ao preço de 31 centavos por ml. Na aplicação total, nós iríamos utilizar 90 ml desse produto. O custo desse produto para essa ciclagem, a quantidade de produto que a gente usaria para ciclagem, ficaria em torno aí de R$ 28, né? Agora, os dois outros produtos. Esse primeiro, o Ocean Tech Startup, ele é um início, como o nome mesmo diz, ele é um start de bactérias, né? Então ele é o começo da sua ciclagem, ele faz o básico. Aí tem outros dois produtos que dão continuidade, que dão um reforço, que dão um apoio, que são importantes também, né? É para isso. Um deles é o Ocean Blend. Segundo a empresa, é um poderoso consórcio de bactérias selecionadas que auxiliam na manutenção de aquários de água doce e marinho. É um produto especial com bactérias selecionadas através de um avançado processo de biotecnologia que ajuda na manutenção de aquários de água doce e marinho, degradando lodo, resto de comida e outras matérias orgânicas e decomposição no aquário. Ajuda ainda na redução dos níveis de nitrato, transformando o nitrato em gás nitrogênio. Então vocês podem ver que o Ocean Blend, pessoal, é a versão do Pristine da Ocean Tech, né? Ele pode ser encontrado em frascos de 50 ml, 125 ml, 250 ml, 500 ml e 3,8 litros. Então aqui na nossa simulação, galera, para nosso aquário de 100 litros, a gente vai utilizar da seguinte maneira. No primeiro dia, a gente adiciona 30 ml. Após, vamos fazer mais 4 aplicações de 15 ml semanalmente. Ou seja, uma semana, dá o que? Dá um mês e uma semana, né? Mais ou menos. Um pouco mais de um mês. O que nos dá um total de 90 ml de produto para a ciclagem toda. Então você vai comprar o Ocean Blend ali na casa dos 125 ml, né? Ou 120 ml, agora eu não me recordo, gente, eu não coloquei isso no roteiro. Vocês me perdoem se é 125 ou se é 120 ml. Mas é 120. É 120. A gente vai comprar a embalagem de 120 ml e vamos usar só 90 ml do produto por efeito da ciclagem. Eu encontrei o Ocean Blend nessa embalagem de 120 ml por R$ 65 na Amazon. O que significa que cada ml do produto custa em torno de 55 centavos. O custo desse produto na nossa ciclagem seria aproximadamente de R$ 50. Vamos acrescentar agora o último produto da Ocean Tech, que é para dar aquela rematada top na ciclagem. É o famoso Overnight, tá? Favor não confundir com o nome daquela festa icônica que acontecia aqui na cidade de São Paulo nos anos 90, tá? O nome é parecido, dá até uma nostalgia da gente falar, mas não é a festa, infelizmente, né? Mas é um produto tão bom quanto uma festa, porque ele faz uma festa de bactérias no seu aquário. Que piada ruim. Segundo a fabricante, o Overnight é um acelerador biológico indicado na ciclagem de aquários novos ou na manutenção da qualidade da água de aquários de água doce ou salgada. Seu uso introduz instantaneamente milhões de bactérias vivas no sistema, permitindo assim começar a colocar peixes no aquário imediatamente, eliminando rapidamente substâncias nocivas tais como amônio e nitrito. Também inibe o desenvolvimento de patógenos que podem vir a atacar os habitantes do aquário, aumentando a imunidade dos peixes. Olha, fica uma dica aí para o Ocean Tech. Vocês precisam melhorar o texto de identificação dos seus produtos, porque eu não sei se os ouvintes, assim como eu, ficaram com uma ligeira impressão de que o Overnight, malemar, é a mesma coisa que o Ocean Blend. Eu sei, por conta de ter estudado esses produtos, que não são a mesma coisa, mas é uma falha da Ocean Tech em não deixar muito bem delimitado aí
as diferenças entre os dois produtos, tá? Pessoal, eles trabalham em conjunto, esses três produtos, tá bom? Eles têm funções diferentes, complementares. São parecidas, mas são complementares. Segundo a Oceantec, né, segundo o que eu consegui pesquisar, esse produto, o Overnight, ele é encontrado em embalagens de 50, 120, 250 ml, 500 ml. Né? Para o nosso aquário de 100 ml, a gente vai usar assim, 4 doses de 15 ml de 2 em 2 dias. Né? Então são 4 aplicações. Após esse período, tipo, você comprou o produto, aí você colocou uma dose, 15 ml, passou 2 dias, pôs outra dose, passou 2 dias, pôs outra dose, completou 4 doses, você já finalizou o uso dele na ciclagem. Após esse período, você vai adicionar mais 15 ml só uma vez por mês. Então, contando 30 dias a partir da sua última aplicação, você vai adicionar mais 15 ml. Ou sempre que você introduzir animais novos, tá bom? Eu vou desconsiderar esse uso pós-ciclagem, vamos dizer assim, da nossa conta, né? Esse uso de reforço, eu não estou considerando nas contas para a gente saber exatamente quanto custa a ciclagem do negócio. Eu encontrei esse produto na Amazon por R$ 60 nessa apresentação aí de 120 ml. O que significa que cada ml do produto custa 50 centavos. O custo total desse produto na nossa ciclagem vai ser de R$ 30. Então, juntando os 3 produtos que a Oceantec recomenda para ciclar um aquário, o custo total dessa ciclagem seria de aproximadamente R$ 150. Lembrando que haverá sobra de produtos para aplicações de reforço. API ou API. Aqui temos outra marca super estabelecida, mais conhecida dos aquaristas antigos do que dos novos, mas que tem produtos excelentes. Infelizmente, é bastante difícil encontrar os seus produtos à pronta entrega, salvo em lojas específicas que trabalham já há muitos anos com a marca. Para ciclar o nosso aquário hipotético, utilizaremos 2 produtos da API. Vamos começar pelo API Quick Start. Segundo o fabricante, as bactérias que compõem o produto são nitrificantes e permitem a adição instantânea de peixes, pois iniciam imediatamente o ciclo natural do aquário com bactérias benéficas que convertem a amônia tóxica em nitrito e depois em nitrato inofensivo para ajudar a evitar a perda dos peixes em seu tanque. Ainda diz, melhor para uso ao iniciar um novo aquário, após as trocas de água e filtros e ao adicionar novos peixes a um aquário existente. As bactérias nitrificantes API Quick Start podem ser usadas em aquários de água doce e salgada. O produto pode ser encontrado em apresentações de aproximadamente 30 ml, 119 ml, 237 ml, 474 ml e 947 ml. Se você é um ouvinte atento, e eu sei que você deve estar pensando, mas que bagaça é essa dosagem, né? Como é que pode uma embalagem de 474 ml e não 500, né? 947 e não 1 litro? Pois é, pessoal, eu fiz essa conversão para vocês para tornar mais fácil. Por quê? Os produtos da API, eles não vêm rotulados em ml. Eles vêm rotulado em um outro sistema volumétrico chamado onça americana, salvo engano. Quando você pega uma embalagem de um produto comprado lá fora e ele vem com, em vez de vir em ml, ele vem escrito assim, 1 OZ, 2 OZ. Esse OZ é de onças, desse sistema volumétrico. E não ia adiantar nada para vocês falar que existe uma apresentação do produto que tem 1 onça, 12 onças, 13 onças, porque para a gente não significa nada. A gente não é obrigado a entender sistema volumétrico do país dos outros. Né? E existe conversor de medidas também para a gente usar. Então eu fiz a conversão para ml para ficar claro, tudo bem? Feito esse adendo, vamos falar da nossa ciclagem, né? Então, para ciclar o nosso aquário hipotético aí de 100 litros, utilizaremos
uma aplicação única de 22 ml no primeiro dia. O ideal para nós, já que é uma aplicação única que a gente ia precisar, seria ter encontrado a apresentação de 30 ml. Mas vejam só a dificuldade. Eu só encontrei essa embalagem de 30 ml via compra internacional, o que ia fugir muito a nossa curva de custo-benefício. Então eu optei pela versão de 118 ml que eu encontrei numa loja virtual, no valor de R$ 112,60. Isso nos traz a razão de que cada ml nos custa 95 centavos. Então veja que produto caro, né? Quase R$ 1 o ml. Como precisaremos fazer uma aplicação única de 22 ml apenas, o custo desse produto na ciclagem é de R$ 20. Então, olha que interessante. Chega quase a ser uma contradição, né? O produto em si é caro por ml, né? É 95 centavos por ml. Até agora é o produto mais caro que a gente já viu. Porém, como você não precisa fazer reaplicação dele, porque o fabricante diz que é a dose única, a conta acaba fechando mais barato do que os outros, pela quantidade de produto que se usa. Depois a gente vai ver como que essas coisas se equilibram na relação de custo-benefício, lá na nossa calculadora, que eu vou deixar para vocês no site. Enfim. Após a aplicação do API Quick Start, iremos utilizar o Stress Zyme. Segundo o fabricante, esse produto contém mais de 300 milhões de bactérias vivas por colher de chá para consumir lodo e reduzir a manutenção do aquário, mantendo o seu aquário limpo e melhorando o ciclo natural. Então vejam bem que o Stress Zyme é a versão da API, né, do que seria o Pristine da Sikkim e do que seria o Overnight da Ocean Tech, né? Então você vê que as empresas têm produtos semelhantes, né? Quando você faz essa análise, ela começa a ficar mais claro essa quantidade de produtos todas, né? Continuando aqui sobre o Strezyme. A empresa diz que ele é um limpador bacteriano, né? E ele deve fazer parte da rotina de manutenção regular do aquário para garantir um filtro biológico ativo, um aquário mais limpo, peixe mais saudável, boa qualidade de água, pipipipopopó. Esse produto pode ser usado em aquários de água doce e salgada. Vamos adicionar 9 ml por semana por 4 semanas no nosso aquário de 100 litros ciclando. O que dá um total, galera, de 36 ml. Você pode continuar usando o produto após as 4 semanas como manutenção, mas eu já disse para vocês que eu não estou considerando essas doses de reforço e manutenção na nossa conta. Eu encontrei esse produto num frasco de 118 ml por R$ 83,50, o que dá o valor de aproximadamente 70 centavos por ml. Como utilizaremos 36 ml, o custo desse produto na ciclagem ficará em R$ 25. O custo total da ciclagem com os produtos API, Stress Zyme e Quick Start é de R$ 45. Então vejam bem, na ciclagem a gente vai gastar só R$ 45 com esses produtos da API, né? Mas será que o preço na gôndola vai compensar? O que a gente vai fazer com esse excedente de produto, né? Porque vai sobrar produto pra caramba, isso a gente já viu. A gente vai ver como é que fica essa situação um pouco mais para frente. Microbe Lift. A Microbe Lift é outra dessas empresas que, assim como a Sikkim, não tem cliente, tem fã. Né? Ela é outra empresa bastante famosa do ramo, é conhecida por seus produtos de ótima qualidade e péssimo rendimento. Eu preciso dizer que, na minha experiência, o condicionador de água deles, eu sei que o episódio não é sobre isso, mas é só um parênteses, o Extreme é o melhor que existe no mercado. Mas o assunto é sobre aceleradores. Vamos ciclar nosso aquário hipotético com 2 produtos da Microbe Lift. O Special Blend
e o Night Out 2, né? Ou Night Out 2, certo? Pessoal, cuidado, não confundam o Microbe Lift Night Out 2 com o Ocean Tech Overnight, tá? Os nomes são parecidos, são produtos do mesmo nicho, então às vezes você pode se confundir, acabar comprando um querendo comprar o outro, certo? Então, aqui o da Microbe Lift é o Night Out 2. Diz a fabricante que o uso desses dois produtos juntos possibilita a ciclagem completa do aquário em 24 horas, né? Segundo eles, a Microbe Lift, o Special Blend, que em português a tradução literal é mistura especial, super original o nome, é um consórcio especialmente formulado de bactérias projetadas para criar um sistema biológico estável em aquário de água doce e salgada. Acho que a gente voltou para os anos 80, porque é consórcio daqui, consórcio de lá. O Special Blend é comercializado em apresentações de 60 ml, 118 ml, 251 ml, 474 ml e 3,8 litros, tá? Para ciclar o nosso aquário hipotético de 100 litros, a gente vai fazer da seguinte forma. Vamos fazer uma aplicação inicial de 30 ml na primeira semana, depois vamos fazer mais 4 aplicações semanais de 20 ml. Então são 5 semanas. No período da ciclagem, a aplicação inicial mais essas 4 outras, a gente vai gastar aí 110 ml do produto. Eu encontrei a versão de 118 ml por R$ 79,00 numa rede famosa de pet shops aqui da cidade de São Paulo. O que significa que cada ml do produto custa para nós 0,66 centavos. O custo total desse produto na ciclagem é exatamente o preço da embalagem, pois a sobra vai ser muito pequena, apenas 8 ml, que pode ser usada uma última vez para um reforço extra, por exemplo. Sobre o Night Out 2, a empresa diz que ele foi projetado especificamente para águas de aquários que contêm vida marinha. Seu consórcio microbiano, altamente especializado de culturas nitrificantes, é especialmente formulado para eliminar amônia através de um processo biológico natural denominado nitrificação. Hello, ciclo do nitrogênio? As culturas contidas no Microbe Lift Night Out 2, parece até nome de filme de ação, irão estabelecer ou promover... Perdão, gente, desculpa. As culturas contidas no Microbe Lift Night Out 2, o retorno, irão estabelecer, promover ou estabilizar e manter a nitrificação nas águas do aquário, eliminando o efeito tóxico do amoníaco. Né? A gente já sabe que a amônia é o grande vilão aí dos nossos animais. Né? As bactérias nitrificantes líquidas do Microbe Lift Night Out 2 contém cepas selecionadas de Nitrosomonas e Nitrobacter. Nitrosomonas oxida amônio e nitrito e Nitrobacter oxida nitrito e nitrato. Um resuminho aí do ciclo do nitrogênio para vocês. O produto compreende micro-organismos selecionados que são autotróficos, capazes de usar dióxido de carbono como única fonte de carbono e são de crescimento relativamente lento, exigindo condições específicas para crescimento ideal com taxas de divisão celular típicas de 8 a 16 horas. Seu desempenho e taxa de crescimento são impactados pelos parâmetros ambientais necessários para a nitrificação. Olha só que interessante, pessoal. A Microbe Lift, ela fez uma coisa muito legal. Ela teve o cuidado de colocar na descrição do produto dela basicamente um resumo do que é o ciclo do nitrogênio. Né? Para quem não sabe nada e está tendo o primeiro contato com o produto, pode ser meio confuso. Né? Assim, né? Você vê tanta informação e tudo mais. Só que, por outro lado, ele motiva você a pesquisar, né? Que diabo é isso? Aí você descobre que existe o tal do ciclo do nitrogênio e tudo mais. Então, é bem legal eles terem esse cuidado de colocar essas informações no rótulo, certo? Eu achei muito bacana. Curioso também notar que aqui, até agora, das marcas que a gente viu, a única que se garante assim, eu vou ciclar o seu aquário em quase qualquer circunstância,
é a Siachen, né? Nem a Microbe-Lift. A Microbe-Lift, na verdade, ela está dizendo assim, olha, eu garanto meu produto se os parâmetros estiverem ok. A Oceantec falou a mesma coisa. A API, eu não achei nada a esse respeito. Embora um ouvinte do nosso podcast, ele chegou a comentar numa postagem do Instagram que os produtos da API, eles servem para ciclar aquário com água mole e ácida, né? Mas eu não achei nenhuma informação no site que corrobore isso. A única empresa que diz assim, não, você pode ciclar numa condição não tão favorável e que vai funcionar, foi os produtos da Siachen. Voltando aqui para Microbe Lift, né? A gente está falando aqui. Esse produto ele é encontrado em apresentações de 30 ml, 118 ml, 236, 473, 1893 ml, 3.785 litros. Novamente, litragem maluca porque foi convertida de onças para litros. Em nossa hipótese dos 100 litros, a gente vai ciclar da seguinte maneira. A gente vai adicionar 13 ml diariamente até os índices de amônia baixar para 0,6 mg por litro. Ou seja, você vai ter que fazer teste todo dia e vai adicionando o produto diariamente até a amônia baixar. Como não dá para saber o quanto a ciclagem vai se estender, eu vou adotar o padrão de 5 aplicações para o nosso cálculo, tá? Então, assim, já fica aqui um porém, né? E uma certa. É um porém, é uma coisa ruim e uma coisa boa. Porque é um porém porque a empresa, tipo, ela tá dizendo assim, olha, eu não tenho como te dizer mais ou menos quanto do meu produto você vai precisar. Então, por outro lado, ela está sendo coerente, porque de fato não tem como a gente saber o quanto tempo uma doragem vai ciclar, porque depende de como está o seu tanque, de como está a sua água, se tem carbonato, se não tem, se, enfim, os critérios do ciclo do nitrogênio mesmo. Então aqui, para um efeito assim estatístico, eu peguei mais ou menos o que é a média do que as pessoas me falaram, as pessoas que usaram, né, esse produto me falaram que ele funcionou. Então foi 5 aplicações, o que dá um total de 65 ml. Eu encontrei esse produto por R$ 80 numa rede de pet shops online. O que nos leva a descobrir que cada ml do produto vai nos custar R$ 1,23. O gasto total desse produto na nossa ciclagem fica em R$ 80. Desta forma, ciclando nosso aquário com os produtos da Microbe Lift, gastaríamos aproximadamente R$ 160. Foi o que eu disse no começo. Os produtos são excelentes, mas o rendimento deles é um fator a ser considerado no custo-benefício, porque você vai usar mais produto deles do que você usaria dos concorrentes. A Tetra também é uma empresa antiquíssima no ramo e eu sei que a piada foi um lixo, mas os produtos são bem difundidos no Brasil e, ao contrário da piada, são excelentes. É relativamente fácil achar produtos da Tetra em pet shops e lojas de aquarismo. Sobre a ciclagem com produtos deles, eu encontrei dificuldades para diferenciar dois produtos de mesmo nome. Um deles continha Plus na embalagem, né? A única diferença no rótulo é que, enquanto o Tetra Safe Start diz que o produto cicla novos aquários e pode ser usado na manutenção, o Tetra Safe Start Plus apenas indica que o produto cicla novos aquários. Eu não sei para vocês, mas para mim isso parece contraditório. O produto Plus tem menos aplicações que o produto normal? Curioso. Se algum de vocês souber matar essa charada, souber a diferença do produto Plus para o produto Standard, comenta nas nossas redes, por favor, porque eu não achei ninguém que conseguisse me explicar isso. Aqui para o nosso teste, eu vou escolher o Tetra Safe Start comum. Segundo a empresa, o Tetra Safe Start cria um ambiente biologicamente ativo para permitir a rápida introdução de peixes em aquários de peixes recém-configurados.
O produto reduz a amônia perigosa na água para um início saudável dos peixes em todos os aquários de água doce. Contém bactérias vivas que começam a trabalhar imediatamente para fornecer um ambiente seguro para novos peixes. Veja bem, um detalhe que eu quero chamar a atenção, e não tinha me atentado a isso quando eu escrevi o roteiro, mas agora lendo, né, o roteiro para fazer o podcast, eu anotei. É, a Tetra é a única, esse produto, Tetra Safe Start, é o único aqui que especificou que é para aquário de água doce, né? Os outros dizem que podem ser usados em água doce e salgada. Aqui o da Tetra não está falando nada sobre água salgada. Será que a diferença é essa? Que o Tetra Safe Start Plus pode ser usado na água salgada? Não sei, gente, mas se vocês souberem, por favor, me digam, porque eu estou muito curioso. Eu encontrei esse produto em um site de um pet shop não muito conhecido por R$ 87 na apresentação de 100 ml. Eu não achei embalagem maior do que isso disponível para compra nacional. Para ciclar nossa hipótese de 100 litros, iremos utilizar a da seguinte maneira: uma única aplicação de 100 ml. Ciclar o aquário com Tetra Safe Start nos sairá exatamente R$ 87 e não terá nenhuma sobra para nenhum tipo de reforço. Bom, vamos às possíveis relações de custo-benefício que dá para a gente fazer com isso que a gente viu. O primeiro critério que eu escolhi, vocês já devem ter percebido que eu estou dando muita importância para isso, é o custo por ml, né? Quando nós colocamos os custos do ml de cada produto por marca, a campeã da seleção é a Oceantec. A média dos 3 produtos utilizados fica em torno de 0,33 centavos por ml. A grande perdedora é a Microbe Lift. Os 2 produtos que utilizaríamos na média custariam em torno de 0,95 centavos o ml. A Tetra e a API ficam no recheio do sanduíche, em torno de 80 centavos ml. Então, se o critério que você está usando for só esse, o preço do ml do produto, sem sombra de dúvida, a Oceantec é a opção mais em conta para você fazer a sua ciclagem, né? Uh, então, eu vou deixar para vocês no site a tabela que tem esses dados, né? Eu fiz uma postagem no blog, tá prontinha, eu vou soltar ela assim que eu soltar o episódio, que tem os detalhes dessas minhas contas que eu fiz e tem as tabelinhas para vocês poderem conferir e até mesmo se acharem alguma inconsistência, alguma continha errada, alguma coisa, a gente corrige, não tem problema. Mas enfim, é só isso que eu queria colocar para vocês. O outro critério que eu usei, pessoal, é o ranking do chorinho. Você já foi à feira e quando você pediu um caldo de cana, quando você terminou de beber o caldo de cana, o cara do caldo de cana chegou pra você e falou assim: Você não quer o chorinho? E aí ele botou mais um pouquinho assim no seu copo, e aí você tipo, tomou mais do que você pagou pra tomar? Então, quando você compra os produtos para ciclagem, esses produtos, alguns deles sobram. Então sobra um chorinho deles. E você pode usar esse chorinho para reforçar o seu ciclo. O que é bom, o que é uma coisa legal. Então, um critério bacana é se você tiver um chorinho de quebra aí para ajudar no reforço do seu ciclo depois que você terminou, né? Então eu usei ele como um critério de custo-benefício, né? Se me sobra algum produto, né? Me sobra uma quantidade que não vai ser desperdiçada, né? Uma quantidade que não vai estragar, que não vai sair da validade, uma quantidade que, se caso tenha algum problema durante a ciclagem, eu tenho uma dose de emergência, uma dose a mais, né? Tipo um estoque assim mínimo para poder não perder todo o trabalho que eu já realizei. Muita sobra não é legal, né? Porque a relação custo-benefício ela só existe se você não precisar comprar produto demais, né? Não sobrar nada também não é bom, porque se você precisa reaplicar, como eu falei, você ia ter que investir novamente um valor, né?
Ahn, A Oceantec novamente pega o primeiro lugar nesse critério, com uma sobra confortável. Juntos, os dois produtos somam 120 ml para aplicações de reforço. É mais do que o suficiente. A grande perdedora nesse critério foi a Tetra, cujo produto não deixa sobra nenhuma. A Siakem fica em segundo lugar com 80 ml para aplicações futuras. Uma margem consistente, né? Tá razoável. A Microblift fecha em terceiro lugar com 61 ml de excedentes. A API em quarto lugar, com generosos 176 ml de produtos que podem literalmente estragar caso você não dê conta de usar. Então, a gente pode dizer que a gente tem aí três opções com sobras viáveis, né, nesse critério. A Oceantec, que tem uma sobra confortável, ou seja, a Oceantec, se você é um aquarista que está iniciando e você é do tipo que topa errar é começar de novo, a Oceantec seria interessante, né? Você vai ter dificuldade para cravar os parâmetros certinhos e manter eles por conta de uma inexperiência, mas em compensação você tem um produto que tem um excedente que você consegue, se você errar alguma coisa, você tem produto para aplicar ainda, né? Agora, se você é um aquarista iniciante e você realmente não está afim de perder o seu trabalho, você quer acertar de primeira, então o melhor seria o produto da Siakem, que como a gente já viu, ele tem uma sobrinha, então mesmo a empresa garantindo que vai ciclar na marra o seu aquário, vamos dizer assim, você ainda tem 80 ml para caso não cicle, você tenha esse excedente, né? Então, se você é do tipo aquarista aventura, você quer ciclar o aquário com emoção, é o Oceantec. Se você quer ciclar o aquário passeio no parque, é o da Siakem, é o mais indicado, né? A Microblift fica numa posição intermediária entre uma das duas, né? Com 61 ml de excedentes, mas pela própria descrição do produto da Microblift, me pareceu que o equilíbrio biológico para funcionar a Microblift é uma coisa mais, vai exigir um pouco mais de talento, vamos dizer assim, experiência do aquarista, né? Eu não sei se eu indicaria Microblift para quem está ciclando a primeira vez o aquário, né? Mas até agora eu vi que provavelmente se eu tivesse que dar uma indicação sem erro, seria a Sequem. Mas a gente vai falar disso mais tarde, certo? A API, gente, sinto muito. É muito produto sobrando. Você não vai usar, a não ser que você esteja ciclando um aquário gigante, aí pode ser que compense, viu? A gente vai ver que custo-benefício também depende do seu projeto, não é só o preço das coisas, né? Talvez com aquário grande compense. Agora, se você for ciclar aquário pequeno, ou médio, sei lá, o meu 100 litros, sei lá, nem que eu ciclasse dois, né, deles. É muito produto que ia sobrar. Então a chance de estragar, gente, é grande, né? Então não recomendaria mesmo. O último critério, pessoal, que eu usei foi o preço da prateleira. No final das contas, não dá pra gente esquecer que com ou sem chorinho, a gente vai precisar pagar o preço da embalagem. Ia ser muito bom se a gente pudesse comprar só os ml que a gente precisa, mas infelizmente não é assim que a vida funciona. A grande vencedora nessa categoria é a Tetra. O custo do produto da Tetra é de R$ 87,00. Não tem desperdício, mas também não tem chorinho. De qualquer maneira, é um preço convidativo. Já a API ou API amargou o último lugar nesse quesito. Juntos, os produtos dela custam em torno de R$ 196,00. Salgado demais. 200 pila para ciclar o aquário, não sei pro bolso de vocês, mas pro meu ficou salgado. E ainda correndo o risco de perder produto, a não ser que eu tenha montado um clube de aquaristas iniciantes e vou comprar o produto com mais dois, três amigos e a gente vai usar junto. Caso contrário, tá fora da minha lista. Outra opção que ficou bem viável com relação ao preço foi a Sikem.
batendo aí os R$ 100 mais ou menos em ambos os produtos. A Microbe-Lift e a Oceantec também pesaram no bolso, tá? Os produtos da primeira ficaram em torno dos R$ 160 e os da segunda em R$ 163, tornando essas marcas parelhas, se a gente olhar apenas o preço de gôndola dos produtos. Olha, olhar esses dados separados não ajuda a gente a fazer uma boa escolha. Eu cruzei as 3 variáveis, preço por ml, sobra de produto e preço final, para ver qual das marcas ficava com uma relação mais equilibrada para que eu pudesse dar uma indicação segura para vocês. Sem sombra de dúvidas, para um aquarista que tem o meu perfil, que é o perfil de tentar e aceitar a falha, aceitar o erro como parte do processo de aprendizagem, de desenvolvimento, eu indicaria a Oceantec. Por quê? Apenas o preço por ml somada às sobras para fazer as doses de reforço já seriam suficientes para me convencer como consumidor. Apesar do preço final dos produtos ficar na casa dos R$ 165, eu tenho uma margem boa de tempo após a ciclagem para precisar investir novamente em biologia. Afinal, as sobras do produto serão mais do que o suficiente para eu regular e sanar qualquer desequilíbrio. Então, para um aquarista que é um explorador do aquário, né, um marujo de aquário, eu indicaria a Oceantec, porque vai exigir uma atenção maior do aquarista nos parâmetros, vai exigir uma adrenalina maior, vamos dizer assim, né? Um cuidado maior com a ciclagem. Eu gosto dessas coisas e eu indicaria a Oceantec. Agora, se eu fosse ciclar o meu aquário de novo, ou seja, eu já passei pela experiência de ciclar um aquário, tipo, na raça, eu já domino cravar os parâmetros, eu já passei essa parte da emoção, então eu tô buscando outras coisas. Tô buscando fertilizar o meu plantado, tô buscando criar um aquário de coral, enfim, tô com outros desafios. A ciclagem já foi minha fase de ciclagem, só que eu vou começar um tanque novo. Então eu não quero pensar muito na ciclagem, eu só quero que cicle, né? Eu escolheria os produtos da Sickem, né? A empresa ficou em segundo lugar com os dados cruzados. Por R$ 105 eu posso ciclar tranquilamente o meu aquário de 100 litros e me sobram 80 ml para corrigir qualquer coisa. E 0,52 por ml para um produto que me dá garantia de funcionar até embaixo de chuva de canivete, ou seja, em condições adversas para a cultura de bactérias, é suficiente para me conquistar como consumidor. Então, num ranking geral, essa tabela tá para vocês no blog. Em primeiro lugar, a gente tem a Oceantec como a campeã da relação de custo-benefício, cruzando os critérios. Em segundo lugar, a Sickem. Em terceiro lugar, a Microbe-Lift. Em quarto lugar, a API. E em quinto lugar, a Tetra. Aí, pessoal, vou chamar a atenção para vocês. Por que a API ficou em quarto lugar e em quinto lugar ficou a Tetra? Porque eu considerei que não sobrar produto é pior do que sobrar demais. Porque se sobrar demais, se der alguma zebra na ciclagem, você tem produto para aplicar de novo. Você tem que comprar outra vez. Agora, se não sobrar nada, meu amigo, você errou e não funcionou, você vai ter que gastar de novo. Só que eu considerei que uma sobra muito alta de produto, ela é ruim para sua relação custo-benefício, porque você não quer ter um estoque de acelerador biológico. Você só quer ciclar um aquário. Então, a API ficou em quarto lugar por conta de sobrar demais e a Tetra ficou em quinto lugar para não sobrar nada. Um último destaque que eu queria fazer sobre a API é sobre o fato dela ter ficado em quarto lugar de uma maneira curiosa, né? Porque ela poderia estar em primeiro lugar. Se a base do nosso cálculo fosse de um aquário de, digamos, 500 litros, ela ia ter uma relação de custo-benefício bem melhor, né? Uma coisa ficou nítida. Não vale a pena usar o produto da API se for para montar aquário pequeno. Porém, se você for montar um aquário grande, essa economia pode ser bem interessante com os produtos dela, né?
Já sobre a Tetra, ela pode ser a escolha mais intuitiva. Eu digo intuitiva por quê? Porque ela é mais em conta, o preço, o produto em si é mais em conta, e a marca é conhecida, só que ela apanha dos concorrentes quando se analisa algo que vai além do preço. Então, pessoal, nem sempre o que é mais barato tem o melhor custo-benefício. Depende do seu projeto. Como eu havia prometido, vou falar da minha experiência. Eu recentemente ciclei um plantado low-tech em um nano 20 litros para um beta, com os produtos da Oceantec e da Microblift. Os resultados vieram de forma mais consistente em menos tempo que os produtos da Oceantec, no meu caso. O produto da Microblift, eu senti que a ciclagem demorou mais tempo para se estabelecer. O fato, pessoal, é que qualquer acelerador biológico vai funcionar. Se você precisar fazer a ciclagem de um aquário com água mole e não quer subir o KH nem o pH, talvez o produto da Siakem dê conta. Agora, se você vai ciclar dentro dos parâmetros recomendados, a Oceantec faz um bom trabalho. Uma coisa importante de mencionar é muito importante que a iluminação deverá ser a mínima possível nesse tempo. Lâmpadas ultravioletas devem ser desligadas até 72 horas depois de acrescentar os micróbios. Hoje, se fosse iniciar uma ciclagem nova em um aquário de até 200 litros, optaria pelos produtos da Siakem. A garantia do trabalho das bactérias caso haja algum desperdício no sistema, faz valer a pena pagar um pouco mais e não perder o processo, que pode sair mais caro ter que começar tudo de novo. Falando um pouco do blog, todo episódio ele gera uma postagem no nosso blog, certo? Porque não dá para falar tudo aqui e sempre tem coisa interessante que fica de fora ou que eu vejo depois que eu já fechei o roteiro. Então, além da tabela que tem esse ranking nos 3 critérios e no cruzamento dos critérios, eu deixei algumas considerações importantes ali, algumas eu citei no episódio, outras não, sobre achar o custo-benefício dos produtos, né? Então, importante que fiquem com vocês é que não é questão de ver só o preço. Você precisa considerar as sobras, o tempo de ciclagem do seu sistema e tá preparado que a ciclagem do seu sistema pode demorar mais tempo do que você imaginou e exigir que você invista mais do que você se planejou, né? São muitas variáveis, mas lá no blog a gente te conta direitinho tudo para você fazer a melhor escolha. Eu também estou deixando um presente para vocês no site, é uma calculadora de setup, né? Para quem não está acostumado com a nomenclatura, setup é a montagem do aquário, né? Então, quando você pensa em montar um aquário, você está pensando no setup dele, né? Qual o tamanho do vidro, quantos litros, quanto de substrato eu ponho, quanto de mídia de filtragem eu ponho. E eu deixei uma calculadora para vocês lá. Vocês vão colocar a dimensão do aquário que vocês estão planejando e a calculadora vai te dizer o resto. Ela vai te dizer a litragem do seu aquário, ela vai dizer a quantidade de amônia que você tem que usar na ciclagem, ela vai te dizer se o seu aquário for plantado, quanto de substrato fértil, quanto de substrato inerte você vai usar, enfim, ela te dá basicamente o planejamento do seu aquário, tá? É de graça, eu fiz com todo carinho para vocês. Se tiver algum critério que é importante, que eu esqueci de botar na calculadora, me avisem, porque eu programo ela lá de novo. O que me interessa é que você não desista do hobby e que você tente sim, mas você tente sabendo o que você está fazendo. É para isso que eu tô aqui, é por isso que existe esse projeto tão bacana do Marujo de Aquário. Outra consideração que eu queria fazer eu sei que algumas marcas importantes ficaram de fora, tá? Eu pensei muito, muito mesmo em incluí-las nesse podcast. Mas não dá para abordar tudo, senão o episódio ia ter um ano. Tem marcas icônicas como a alemã Cera, a marca In Vitro, que é uma linha premium da Siakem, né? E até mesmo, porque não, algumas marcas nacionais, né? A Alcon, famosa, né, nacional famosa, ela tem uma linha Flora, né, também que
que tem essa função de ciclagem, e tem outras marcas nacionais também de bastante qualidade, né? Talvez elas mereçam um episódio dedicado a produtos nacionais, né? Se vocês quiserem, eu monto uma edição só com produtos nacionais, né? Tipo, a nata do que tem de nacional no aquarismo. Aí eu explico para vocês, né, gente, que essa decisão de não incluir esses produtos foi pragmática, porque eu procurei os produtos com uma relação de custo-benefício ótima, né? São produtos que eu consideraria para o meu uso, né? Afinal, eu aqui no podcast sou um aquarista como vocês, né? Eu não sou um profissional, não sou um representante comercial de marca, de nada. Então eu estou indicando o que eu faria, né? Os produtos que eu usaria. E a gente não pode esquecer que custo-benefício é um equilíbrio entre o que se paga e o que se leva, né? Se o episódio fosse quais são os melhores aceleradores do mercado, essa lista ia sofrer alterações, certamente, né? Mas o foco desse podcast é ajudar quem está começando e faz parte da missão desse programa demonstrar aos iniciantes que não é preciso gastar uma fortuna para ter um bom padrão de cuidados com o aquário. Mas vocês que mandam aqui, se vocês quiserem um episódio sobre os Rolls Royce dos aceleradores, eu faço com todo carinho. Me peçam lá nos comentários ou entrem direto no nosso site www.marujodeaquario.online e indiquem na pesquisa o tema que vocês quiserem. Muito obrigado por você ter nos escutado até aqui. Eu espero que você volte na semana que vem para ouvir o nosso próximo episódio. Esse podcast é feito com muito carinho para vocês. Essa semana a gente bateu 60 plays, né? Nenhuma conquista é pequena. Foram 60 pessoas que ouviram, né? Ou menos pessoas que ouviram mais de uma vez, né? O resultado desse trabalho, desse projeto. E eu quero agradecer a cada um de vocês que está ouvindo. Eu sempre peço para ouvir pelo Orelo, porque cai um dig-din para a gente lá continuar o projeto, dar um incentivo, mas não importa por onde você está ouvindo, só o fato de você estar ouvindo, estar apreciando o meu esforço, o meu trabalho em fazer uma publicação de qualidade sobre aquarismo, num veículo que está se expandindo, que no caso é o podcast, é uma coisa que me deixa muito feliz. Então, obrigado mesmo, um forte abraço, até a semana que vem, galera. Fui!